Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, que festa maravilhosa. Que reunião doce, né? Simplesmente cada hino foi cantado aqui nesse início de reunião do Partido do Pão. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando nós estamos para falar a palavra, é que a gente se sente um vaso de barro, de verdade. Mas o Senhor é o tesouro. Amém. Dentro de cada um de nós. Amém. O valor está no tesouro. Irmãos, vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, 7. Ó Senhor Jesus. 16. Vamos juntos? Podemos? Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Amém. 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, sendo desse resumo, desse reforço da palavra de ontem, esse versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Aleluia! Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder é sempre de Deus. Amém. E não de nós. Nós sabemos, irmãos, que lá atrás, né, antes da criação, Deus tinha lá um assessor, né, chamado Lúcifer, querubim da guarda de Deus, não é verdade? E ele era um anjo, ele tinha uma certa glória, ele era o querubim da guarda de Deus, ele andava em pedras esfogueadas, e era o querubim da guarda. Não era pouco, não era baixo o cargo que ele tinha. A função dele era uma função de grande valor. Mas a Bíblia nos fala lá em Isaías 14, Ezequiel 28, que ele ensoperdeceu no seu coração. E ele desejou até mesmo o lugar de Deus. Não é verdade? E o que o Senhor fez? O que Deus fez? O lançou por terra. Né? Deus o desqualificou completamente. Então, Lúcifer se tornou Satanás, se tornou adversário de Deus e adversário do povo de Deus. E qual foi a reação do Deus maravilhoso com esse fato? O Senhor chamou vários vasos de barro. Nós sabemos que Satanás, ele também previu, ele viu que Deus estava se reorganizando, né? Criou o homem, mas ele acabou através de Eva, de Adão. Ele infundiu no homem essa rebelião que era dele. Então o homem se tornou caído. Aí surgiu a velha criação. Hoje, pela misericórdia, cada um de nós foi chamado. Amém. Para exibir esse tesouro. Amém. Para levar a cabo o propósito eterno de Deus. Irmãos, Deus é um Deus maravilhoso. Ele sempre quis expandir tudo que Ele é. O desejo de Deus é encher a terra da sua imagem, do seu domínio. Amém. E Ele começou isso através de anjo. Mas para envergonhar Lúcifer, para envergonhar Satanás, Deus chamou pessoas pequenas e frágeis como eu e você. Amém. Aleluia! Amém. Primeiro Ele estabeleceu lá no Velho Testamento, né, por causa da queda do homem, a necessidade do homem ver a sua fraqueza. Ele estabeleceu o ministério da velha aliança, para mostrar que o homem em si mesmo, ele é incapaz de cumprir o propósito de Deus.
Mas aleluia, pelo ministério da justiça, Amém. pelo ministério do Espírito, Amém. através do dispensar de Deus, Ele pode qualificar um grupo de pessoas Sim. que deixam tudo para servir a esse Deus, para cumprir esse propósito eterno de Deus. Amém. E como Ele faz isso, irmão? Ele faz isso dispensando a si mesmo dentro de cada ser humano. Aqueles que creem nele e o recebem como vida. Amém. Deus quer exibir tudo que Ele é nesse universo através de pessoas pequenas e frágeis como eu e você. No passado, pecador, mas hoje temos um tesouro dentro de nós. Amém. Aleluia! Amém. Mas Deus, irmão, Ele não vai nos dar esse ministério triunfante esquecendo que Satanás fez. Ele sabe o risco que ele tem. Por isso que fala assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não mais de um usurpador. Quantos homens aí caem nesse conto de Satanás? Recebe o Senhor e quer ser um grande homem. Só há um grande homem no universo. O nome dele é Jesus Cristo. Amém. Ele morreu e ressuscitou. Amém. E entrou para dentro de cada um de nós. Amém. Que tesouro maravilhoso. Então nós temos esse tesouro em vaso de barro. Amém. Ele morreu, ele viveu, ele aqui desceu, ele aqui viveu. Ele foi trabalhado pelo Pai aqui na terra. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele recebeu no nosso lugar toda a condenação que nós merecíamos. Mas ele morreu e ressuscitou. Amém. Se tornou o Espírito que dá vida. Para que através da igreja ele possa realmente resplandecer. Irmão, Deus quer resplandecer. Amém. Ele quer mostrar sua glória no universo para envergonhar Satanás e todos os seus seguidores. Para isso nós temos que ser vasos que reconhecem que sem Ele nós nada podemos fazer. Aleluia! Por isso o capítulo 4 começa falando, versículo 1: pelo que tendo este ministério, aqui está no singular, tendo este ministério, o ministério da justiça e o ministério do Espírito. Amém. Nós sabemos que os homens têm seus ministérios, mas todos os ministérios é para o único ministério: o ministério da justiça e o ministério do Espírito. Amém. O ministério da reconciliação. Amém. Deus quer nos reconciliar. Amém. Deus quer reconciliar o mundo com Ele. Deus quer reconciliar todos os cristãos com um só povo. Por isso o Senhor nos colocou na igreja. A igreja é o lugar dessa unidade. É a base do dispensar de Deus. Nós estamos aqui sendo inoculados com a vida de ressurreição de Cristo. Amém. Com a vida que venceu a morte. Amém. A vida que venceu o diabo. A vida que venceu o mundo. Amém. A vida que venceu a cada um de nós. Amém. Hoje nós somos essa procissão de cativos, Amém. exalando o bom perfume de Cristo. Amém. A ressurreição foi o bom perfume que alegrou as narinas, que cheirou bem nas narinas de Deus. Aleluia! Mas Ele é o primogênito, o primeiro de muitos. Nós somos esses muitos seguidores. Amém. Que pela misericórdia, irmão, não é pelo seu mérito, não é pela sua bondade, pela sua humildade, mas é pela misericórdia. Amém. Nós não somos melhores que ninguém, nem mesmo as pessoas do mundo. Pode pensar no pior pecador, nós não somos melhores que ninguém, mas a misericórdia nos alcança. Amém. Originalmente, irmão, nós somos como qualquer outro vaso. Somos todos descendentes de Adão. Somos todos descendentes daquele que desobedeceu a Deus. Carregamos no nosso sangue, na nossa índole, toda essa natureza perversa. Mas Deus nos amou de tal maneira Amém. que nos deu o seu único filho.
nos deu esse espírito triunfante, Amém. que a cada dia está nos fazendo ver que nós somos simplesmente vasos de barro, mas que temos um tesouro dentro de cada um de nós. Amém. Aleluia! Aleluia. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Não desfalecemos. Por que ele fala não desfalecemos? Porque tem um preço a pagar. Para que nós não caiamos na mesma farsa do diabo, de achar que somos alguma coisa, que podemos até mesmo, olha só que loucura, querer tomar o lugar de Deus. Deus está trabalhando nesses vasos. Amém. Não importa o quanto você continua na igreja, não. Isso é misericórdia de Deus. Amém. Deus quer tornar você um vaso útil, mas na sua boca se confessa: Senhor, somos servos inúteis. É verdade. Sua graça nos faz prosperar. Prosperar como igreja, não como indivíduo. Por que o cristianismo em geral, mano, tudo aquilo que está fora do Espírito, até nós, se nós estivermos fora do Espírito, estamos no cristianismo em geral. Verdade. Só aquilo que é Espírito e vida é a igreja. Amém. Estamos na base da localidade? Sim, mas isso não nos garante nada. Somos iguais que outros cristãos. Cristo precisa manifestar a sua glória em cada um de nós. Amém. No Velho Testamento, essa glória era exterior, no rosto de Moisés. Mas hoje essa glória é interior. Amém. Ela quer sair do seu espírito e alcançar a sua alma, as suas partes interiores. Como é que a glória se manifesta? Quando você encontrar alguém, como aquele bom samaritano, não passar de lá, mas lá e curar aquela pessoa, sem ninguém saber. É quando alguém te ferir, você fala: Senhor, irmão, aleluia, somos um. Amém. É quando você vai diante do Senhor e pede perdão pelos seus pecados. Quando você reconhece as suas faltas. Ó Senhor Jesus. É isso que o Senhor quer de cada. Essa é a glória de Deus nesses vasos de barro. Amém. Não necessariamente são luzes saindo. Não necessariamente são coisas exuberantes. Mas o nosso viver. Ontem o irmão Ismael falou sobre Mateus 5, 26. Né? E assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Sejam manifestados. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Amém. Então o que é a glória? As nossas obras que levam as pessoas a glorificar a Deus. Amém. São os nossos atos. Dentro de casa. Com aqueles que nos perseguem. Quando eu comecei a ler a Bíblia lá, nos meus muitos anos atrás, quando falou assim que se um perverso bater no seu rosto, você tem que virar outro, assim, não dá para mim. Não, a Bíblia, esse aqui, Jesus, eu vou saltar essa página aqui. Amar os que vos perseguem, dá para mim. Mas essa glória se manifesta de glória em glória. Amém. Ó Senhor Jesus, em nós mesmos nós não conseguimos fazer nada. Mas quando Ele entra dentro de nós, nós perdoamos os nossos maiores inimigos, sem nós percebermos. Essa é a manifestação da glória. Quando o meu prazer é Cristo. Amém. Quando o meu prazer é vir para as reuniões. Amém. Quando o meu prazer é ler a Bíblia. Amém. Senhor Jesus! Amém. Quantas pessoas estão indo agora para tantos lugares buscar alegria? Mas a nossa alegria é Deus! Amém. Aleluia! É isso que Deus quer, irmão. Sermos vasos que resplandecem a glória de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Não desfaleçamos, porque esses vasos estão sendo trabalhados. Não desfalecemos. Porque a gente pensa, a religião colocou em nós que uma vez você se torna crente,
Agora o emprego bate na sua porta, a doença vai embora, a hora que você fala, show, doença. Aí vem dessas, quando você fala. Aí vem dessa. É? Ah, tem um quartinho escuro. Tem muitos quartinhos escuros, irmãos. A irmã lembrou bem ali. Na vida da igreja, no caminhada cristão, talvez Deus vai passar por circunstâncias que você não espera. Mas para quê? Para trabalhar no vaso. Amém. Oh, Senhor Jesus. Eu tinha muitos quartinhos escuros, irmão, mas eu sei que todos os irmãos que têm também. Oh, Senhor Jesus. Eu uma vez falei uma frase aqui, eu falo sempre, né? Que Deus é esse. Que pega seus melhores ministros e leva eles para passarem por tratamentos tão pesados. É o Deus que nos ama. Amém. É o Deus que primeiramente passou através do seu filho. Mas imagina o que Jesus passou. Dá uma bofetada nele e fala assim, adivinha quem te bateu? Você vai ler isso? É? Ó Senhor Jesus. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando nós com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Não importa o que nós soframos, irmãos, nós temos que ter um viver de boa consciência. Paulo, por que Paulo traz esse contexto aqui? Porque ele era um ministro dessa nova aliança. Mas o que os judaizantes faziam? Ó, vocês estão recebendo esse evangelho. Olha a vida desse tal ministro Paulo aí. Ele passa por voragem do mar, ele adoece, ele isso, aquilo, ele não tem morada certa, ele não tem dinheiro direito, só acusação. Não é verdade? Mas antes, recomendamos a consciência de todo homem. Irmãos, uma coisa que Satanás não pode tocar é num homem de consciência pura e limpa. Que nada, ainda que o acusem de mil coisas, mas lá dentro ele tem a certeza que essa acusação não procede. Senhor Jesus, é isso que dá lastro ao ministério. Muitas acusações, mas um viver de arrependimento, um viver de confissão. Nós erramos? Erramos, mas o sangue nos purifica. Amém. O sangue nos lava. Amém. O sangue nos qualifica. E aqui fala, né? Pelo contrário, rejeitando as coisas por vergonhosas se ocultam. Irmão, nós temos que viver de comunhão diária, de confessar a Ele as nossas faltas, não ocultar nada. Senhor, eu não falei bem daquele irmão. Eu não pensei bem daquela irmã. Senhor, me lava com seu sangue. E guarda o nosso irmão. E guarda e abençoa a nossa irmã. Amém. Ó Senhor Jesus, é isso que dá autoridade ao ministro da nova aliança. Amém. Aí fala assim no 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. É claro que ao sair por aí, irmãos, pregando o evangelho, além de perseguição, muitos vão debochar do evangelho. Mas se está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. A gente sabe que ali em Corinto, havia ali pessoas que estavam realmente apoiando os acusadores de Paulo. Mas havia ali também pessoas que se arrependiam. A começar, nós podemos lembrar daquele homem, daquela pessoa que subiu no leito do Pai. O próprio Paulo perdoou na face de Cristo. Isso significa que, embora seja algo vergonhoso, foi esclarecido. Com isso, nós não estamos apoiando esse tipo de situação. Nós estamos aqui enfatizando a necessidade de confissão e arrependimento. Amém. E tratamento cabal de todas as coisas. Amém. Quando nós nos arrependemos, o tratamento tem que ser cabal. Cabal significa completo e para nunca mais. Esse tem que ser o nosso sentimento. Ó Senhor Jesus! Não só em atos grosseiros como esse, mas até no nosso falar. O ótimo ali fala que o nosso falar
Ele tem que ter três aspectos. Ele tem que ser verdadeiro, ter origem em Deus e que edifica os irmãos. Amém. Ele tem que ser 100% verdadeiro. 70% verdadeiro não é 100%. Nós às vezes ouvimos uma coisa e falamos assim: quantos irmãos vieram na reunião? Ah, uns 20. Aí passa outro. Quantos irmãos vieram? Ah, mais de 20. No final, vieram 50 irmãos ou vieram 50 irmãos. Então, nosso falar tem que ser um falar verdadeiro. Amém. E que tem que ter origem em Deus. E que edifica os santos. Então, nós temos que eliminar tudo aquilo que é vergonhoso. Tudo aquilo que não edifica. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Pelo contrário, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não se resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então a missão de Satanás, irmãos, é cegar o entendimento das pessoas. Não só dos incrédulos gentios, dos incrédulos, como dos incrédulos cristãos. Há cristãos incrédulos. Creram na salvação, mas eles não creem que tem que deixar disso ou daquilo. Sendo que o Espírito está cobrando. Nós não podemos cobrar nada de ninguém, mas o Espírito tem tal liberdade. Nós não falamos aqui, né? No capítulo 3, ora o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Senhor Jesus. Amém. Sim. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então aqui, Paulo está mostrando que eles não vão ver a glória de Deus em escravo. A glória de Deus que ele quer mostrar é a glória de Cristo como Senhor. Um escravo, irmãos, nós não podemos esperar que um escravo ia andando numa limusine, né? Naquela carruagem de Salomão. Um escravo, ele não tem categoria nenhuma. A função dele é servir uns aos outros. No nosso serviço, nós não podemos esperar nenhuma proeminência, nenhuma palavra de exultação, digamos assim, valorização do seu serviço. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Amém. Aleluia! Satanás realmente, irmãos, ele causou danos na criação. Ele tentou frustrar o plano de Deus. E os santos, os homens caíram. Mas o versículo 6 diz: porque Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz. Amém. Ele mesmo resplandeceu no nosso coração. Amém. Onde que ele resplandeceu? No nosso coração. Nosso coração, irmãos, não é simplesmente o nosso espírito. Resplandecer no coração significa que ele saiu do espírito e invadiu todas as nossas partes interiores. Ó Senhor Jesus! Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, como é que Deus vai ser resplandecido nesse universo? Quando Cristo for a imagem de Deus em cada um de nós, e na igreja do mundo todo. 7 fala assim, então, o ponto desse encargo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O irmão Herbert compartilhou aí sobre os vasos. Por que Paulo usou essa metáfora? De barro, tesouro em vaso de barro. A gente sabe que antigamente as famílias ricas, elas tinham o costume de guardar as suas melhores joias, os seus tesouros em vasos de barro. E esses vasos eram enterrados no chão, debaixo de pisos, paióis, paredes, para ficar oculto, para não ser roubado. Já tinha um banco, né? Desde a época da Babilônia, tinha os bancos, mas a maioria das pessoas não tinha esse hábito de guardar tesouros em banco. O banco não era tão comum. Eu nem sei como é que procedia, quais as condições para
ser um cliente de banco na época, né? O mais usual é as pessoas serem o banco delas mesmas. Então ali tinha joias, braceletes, brincos, anéis, todo tipo de joia, inclusive pedaços de metais preciosos eram guardados dentro desses vasos. E esses vasos, segundo alguns, né, isso aí a gente pode ver ali no MAB, Museu de Arqueologia Bíblica, vários vasos que eles tiraram através da arqueologia, foi descoberto vários vasos com moedas antigas, moedas de prata, moedas de ouro, e eram valorizadíssimas. Ali tinha toda a riqueza daquela família, daquela pessoa, estava enterrada ali por causa de guerra, ladrões, até que por fim os ladrões perceberam que os ricos guardavam as suas riquezas em tesouros, em vasos de prata. E por fim, quando eles roubavam, já iam forçando a pessoa a mostrar onde está aquele tesouro. Então o vaso passou a ser perseguido, né? Tanto para recuperar o tesouro, quanto para esconder o tesouro dos ladrões. Esse vaso tinha que ser quebrado. Então qual que era a missão desse vaso? É ser quebrado um dia, para resgate do dinheiro. Eram vasos de argila, porque o vaso de argila, ele não pega a umidade e conserva aquilo ali. Documentos de terrenos, enfim, ele era resgatado através de quebrar o vaso. Então ele quis mostrar que nós, como ministros de Deus, precisamos passar por esse quebrar de Deus, tal como José lá no Egito passou. José foi perseguido pelos próprios irmãos. Ó Senhor Jesus! Mas ele não odiou os irmãos. Amém. Ele amou todos os seus irmãos. Amém. O que o tornou um ministro, né? Alguém que podia derramar as riquezas no mundo da época, foi o sofrimento que ele passou. O orgulho não subiu no seu coração. Irmãos, é através desse perseguir, desse quebrar de vaso, é que os ministros são produzidos. Amém. Cristo se colocou dentro de nós, mas nós temos a velha criação. Gostamos de nos exaltar. Então Deus, o Senhor precisa quebrar o nosso ego, para que a beleza do tesouro possa irradiar. Amém. Aleluia! Amém. Por isso que o Senhor não, um dia eu falei com os irmãos, Deus não nos dirige como se estivesse dentro de uma bolha protetiva, né? Como uma mãe carrega uma criança no seu ventre. Não, não é dessa maneira. O Senhor permite que o vento chegue a nós. Amém. Muitas vezes pode acontecer até na igreja. Um desencontro com um irmão, né? Uma palavra que você não gostou de ter ouvido. O caminho é não desfalecer. Amém. O caminho é perdoar uns aos outros. Amém. O caminho é saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Quartinho escuro, que a irmã falou. Uma vez, irmãos, vou contar isso aqui para. Eu fui para Sumaré. E é mais um quartinho escuro, viu, irmão? E me aconteceu algo lá que me deixou uns 2 anos, aproximadamente, assim, bastante ferido. E eu peguei um adiantamento, fui para Sumaré, e estava de trator para baixo e para cima com colchões. E eu fui chegando, só que na hora que eu cheguei lá, eu fui direto trabalhar. E chegou na hora do almoço, eu entrei na fila que paga e tinha uma fila que não paga. Aí um irmão conhecido, não vou citar o nome dele, um irmão muito querido, apesar de polêmico, não, a fila é aqui, você está trabalhando demais. Não, aliás, a fila que paga é aqui, né? Não, você vai ficar aqui, você não vai pagar não, você está trabalhando, não sei o quê. Irmão, eu não me inscrevi. Irmão, aqui é para quem não paga, é para quem está trabalhando. Eu disse, amém. Aí peguei meu pratinho, lá para fora, sentei com mais uns 8 irmãos, aleluia, Jesus é o Senhor, maravilha. De repente chega um irmão, Conradinho, irmão, eu falei, você não é comigo?
Você pagou seu almoço? Não, irmão. Oi. Vai lá pagar seu almoço. Sem dúvida. Que isso? Quebrou a frente todo mundo. Aí o vaso foi quebrado. Só que eu custei deixar os cacos caírem. E eu fui lá e paguei o almoço. Mas eu estava até cego de vergonha e de falta de compreensão daquilo. E com uma condição boa de recurso. Quando eu volto lá no lugar que eu estava para almoçar, cadê os irmãos? Fiquei almoçando sozinho lá. Aí que doeu mais. Faltou recolher o prato. Então, irmãos, essas coisas são passíveis de acontecer conosco. São situações que Deus permite para ver se você realmente é um ministro da nova aliança. Amém. Se você viu o encargo de Deus. Se você realmente quer experimentar a ressurreição extraordinária. Amém. Oh, Senhor Jesus. Eu creio que alguns irmãos já passaram situações parecidas em menor ou maior grau. Mas é isso, irmãos, que vai nos habilitar a sermos pessoas que não troquem Deus por nada neste mundo. Amém. Amém? Aleluia. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus quer fazer muitas coisas através de nós, irmãos. Mas a beleza do tesouro é dele. Amém. Eu não vou entrar em alguns versículos aqui, não, mas meus irmãos lembram daquela mulher que quebrou um vaso de alabastro, né, para ungir o Senhor. E qual foi a discussão, o tema dos discípulos? Por que ele não deu essa essência para os pobres, não vendeu isso e deu e dá para os pobres? Mas aí o Senhor valorizou a atitude dela. Então, irmãos, nós precisamos ser essas mulheres, esses homens que quebram o vaso de barro, ou que permitem que outros venham nos quebrar, para que o orgulho seja quebrado, para que o nosso ego seja quebrado, e o bom perfume possa ser exalado. Amém. Bem, amados, amém. Que nós sejamos esses Paulos, essas Marias, esses Josés, que derramem tudo para o Senhor. Amém. Eu vou parar aqui. Jesus é o Senhor. Amém.